Louvado seja Deus. Esta palavra é uma palavra que assusta. Por quê? Porque é uma palavra que está aí enquadrada na vida de muitos falsos profetas. De muitos daqueles que profetiza e nada acontece na vida daqueles que estão ouvindo. Você pode reparar que agora Jeremias, ele começa a ser confrontado por um profeta que vem até ele para profetizar falsamente ao povo. O profeta que é chamado de Ananias. Ele começa a dizer que o povo iria completamente ser livre das garras de Babilônia, do rei Nabucodonosor. Sabe, esse Ananias, ele era um profeta, mas o problema é que ele falava o que Deus não falava. Sabe, hoje em dia, o que nós temos ouvido são mentiras, erros, adivinhações, pela boca de homens e de mulheres se dizendo instrumento de Deus, mas são instrumento do diabo. Interessante que no versículo 3 do capítulo 28, sabe, ele diz assim, ó, depois de passado 2 anos completo, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. Deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Ou seja, ele estava dizendo que tudo que aconteceu com Israel, com os utensílios da casa, iria, sabe, se reverter. Então você vê que agora ele começa a querer desfazer o que o Senhor profetizou lá atrás, na boca, louvado seja Deus, dos profetas, dizendo que Israel ia ser, sabe, servo de Babilônia, porque assim ele iria, entendeu, atrair o seu povo por meio da sua própria escravidão sobre os babilônicos. Porque muitas das vezes, sabe, eu e você e qualquer um que conhece o amor de Deus, muitas vezes só começa a levar Deus a sério mesmo quando a pessoa começa, sabe, ser entregue aos seus inimigos, aos seus adversários. A pessoa ela é curada, a pessoa ela recebe uma bênção e ela esquece de Deus. Então, sabe, acontece que Deus, ele não deixa que o seu nome venha a ser escarnecido. A pessoa ela não quer vir no amor, ela não quer vir por bem, então ela vai vir pela batalha travada na terra. Aí começa a acontecer as enfermidades aparecendo. Aí começa a vir os problemas chegando até a casa. E é a hora que o ser humano se lembra de Deus. Muitos não se lembram de Deus nas horas de farta, nas horas alegres, nas horas dos banquetes. Só se lembram de Deus quando a enfermidade aparece no corpo. Sabe? Deus usou a Babilônia, o rei Nabucodonosor, para assim fazer que o seu povo ficasse sob suas garras, para que eles, o povo de Israel, viesse se lembrar de Deus. Coisa interessante isso. Como é que Deus permite um povo ficar preso nas garras dos seus próprios inimigos, sabendo que esse povo é um ser amado dele, é uma criação preciosa dele. Mas Deus é soberano. Deus tem planos para mim, para você. Deus tem plano para o seu povo. Deus faz que esse povo agora obedeça a Ele de maneira diferente, vendo um perigo, vendo a dificuldade, vendo os problemas,
chegando até a sua cidade, até a sua família, até o seu. Muitas vezes é preciso chegar o problema até os nossos filhos. Muitas vezes é preciso chegar o problema dentro de casa. Muitas vezes é preciso você perder o seu emprego para você olhar para Deus. Porque hoje, sabe, muitas pessoas têm tempo para adorar ídolos, para ir para os estados, ver o seu jogador lá, o seu time de coração. Muitas pessoas viram à noite em uma roda, né, de pagode. Muitos também viram à noite numa boate, ou nos bares da vida, ou até mesmo no aniversário. Mas muitos não querem perder um tempo para estar na presença de Deus pelo o poder da pregação do Evangelho. Sabe, muitas pessoas, elas estão ignorando, sabe, a bondade, a misericórdia de Deus sobre a terra. Então muitas das vezes é preciso, aleluia, Deus começar a tocar em algumas coisas, para então assim chamar a sua atenção. Enquanto muitos estão, aleluia, sabe, se sentindo livres, na verdade estão presos. Então, sabe, Jeremias, ele começa a perceber que no meio dessas dificuldades, dessas confusões, sempre aparece a figura do falso profeta, dizendo que vai chover e não chove. Dizendo, sabe, que muitas das vezes o sol vai sair, o sol não sai. Sabe, muitas vezes você, aleluia, cria uma grande expectativa, sabe, de um profeta. E muitas das vezes por aquilo não acontecer, você acaba acreditando não só do profeta, mas do Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então, sabe, a Bíblia começa a nos ensinar, sabe, que existia um profeta chamado Ananias. E esse profeta, ele mentia. Esse profeta, ele falava, aleluia, algo que não estava em coerência com a verdade bíblica ou da palavra de Deus. E quis dizer, aleluia, com os utensílios, e que tudo que o rei Nabucodonosor tirou ou levou, iria voltar de novo, aleluia, para o seu povo, e ia tornar a trazer todos os cativos. E isto era uma grande bobagem, mentira do profeta Ananias, que tão somente queria agradar o povo, aquele reino daquele tempo, e não só isso, e querendo navegar por cima das dificuldades e dos problemas que havia naquela ocasião. Eu conheço pessoas que navegam, que aproveitam situações difíceis para assim querer tirar proveito da inocência, da fraqueza, sabe, de muitos que ainda não têm um pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Não pode acontecer uma guerra, sabe, que o profeta já profetiza sobre você guerra. Não pode acontecer um momento de prosperidade que ele já profetiza sobre a sua vida, momento de prosperidade. Não pode acontecer, aleluia, um surto assim de enfermidade, de doença, que ele já profetiza aquela enfermidade sobre a tua vida. Sabe, o falso profeta, ele anda com a visão no mundo. Ele não anda com a visão no céu, é na terra. Ele se alimenta das coisas materiais. O falso profeta é materialista. Se o tempo está bom, aleluia, sabe, em uma determinada região, ele quer te consolar e te confortar que a prosperidade chegou naquele lugar. Muitas das vezes, sabe, é diferente. Não é do jeito que o homem fala, não, é do jeito que Deus fala, sabe? Muitas das vezes é de maneira bem diferente que as coisas acontecem. Aquele povo, ele vivia sob a opressão do rei Nabucodonosor, ali de Babilônia, sabe? Mas aquele momento ali era o momento para que o povo viesse, aleluia, levantar suas fontes, abrir seus corações,
se arrepender das suas desobediências contra o seu Criador, contra o seu Deus. Sabe, tem pessoas que estão teimando, estão insistindo no erro, estão, sabe, querendo a cada dia, sabe, aleluia, se afogar no pecado. O pecado, ele mata, ele destrói. O pecado, ele não tem, aleluia, dó. Ele é, aleluia, um instrumento, sabe, que vai dilacerando você aos poucos, fazendo você sumir sem que você venha perceber. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, sabe, ele veio para nos livrar da condenação eterna, nos limpando, nos lavando pelo meio do seu sangue, porque é só o sangue de Jesus que limpa o pecado em nossas vidas. E a palavra de Deus fala, sabe, aleluia, que esse falso profeta, ele estava aí, aleluia, agradando alguns que já estavam ali cansados de trabalhar, cansados de sofrer, cansados de receber ordens absurdas que feriam os seus princípios, sabe? Quantas pessoas obedecem ordem absurda que fere os seus princípios e não conseguem se libertar? Por quê? Porque estão presas, porque estão cegas, porque está sendo um Deus, aleluia, que abre os seus olhos, né, e que desentope os seus ouvidos para você ouvir, aleluia, sabe? Porque estão longe, aleluia, do Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A palavra diz que esse profeta, ele, aleluia, falou diante de todos o povo ali presente naquele lugar, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passar de 2 anos completo, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando ao seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor, aleluia, a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo sobre o seu pescoço, e o profeta Jeremias dizendo: vai e fala a Ananias dizendo: assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugo de ferro. Ou seja, Deus agora confirma pela boca de Jeremias que o negócio vai ficar mais pesado agora. O negócio vai ficar mais difícil. O negócio vai ficar mais realístico, né? Vai dar para se ver realmente o que está se cumprindo na boca de cada profeta. Ou seja, a Bíblia diz que agora o Senhor mandou Jeremias falar: ó, ele quebrou um jugo, simbolizando o jugo no seu pescoço, aleluia, de madeira. Agora, aleluia, eu vou botar um jugo de ferro. Alabá, cantarai, sabe? Cuidado. Tem muitas pessoas tirando, né, da vida das pessoas, daquilo que Deus colocou. Eita, sabe, tem prova aí, tem situação aí, que não é você tirar não. Deixa Deus trabalhar na vida da pessoa, viu? A pessoa vai lá, ela tira, sabe o que acontece? Eita, Deus bota um de ferro, ou seja, um mais pesado, um mais firme. Sabe, porque é Ele que, aleluia, entende, sabe? É Ele que, aleluia, sabe, faz tudo se mover. Tem pessoas que querem, aleluia, sabe, entrar aí, sabe, aonde Deus não mandou entrar. E esse que é o problema. Sabe por quê? Porque, aleluia, você vai lá, eita, quer resolver, quer, aleluia, ajudar, quer, aleluia, encher a pessoa de dinheiro, eita, de benefício, quer fazer, aleluia, da pessoa, sabe ali, aleluia, sabe, o seu medalhão. Aí sabe o que acontece? Eita, Jesus engrossa mais ainda o caldo, Jesus engrossa mais ainda a situação, sabe? Jesus começa, eita, aleluia, começa a criar um movimento e você começa a ficar confuso, sabe por quê? Porque você está colocando a mão, você está entrando numa área onde que Deus não mandou entrar. Aleluia. E quando você entra numa área, eita, onde que Deus não mandou entrar, eita, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes é morte. Ananias começou a falar o que não era, Ananias começou a falar o que não pertencia a Deus, Ananias começou, aleluia, a fazer o que não era, eita, vem a sentença contra o profeta Ananias.
Nabacandarai. Olha só o que diz a palavra de Deus no capítulo 28, no versículo 15, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim, ó: e disse Jeremias, o profeta Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentira. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerá, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Aleluia! E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês, ou seja, falou mentira não para homens, falou mentira não para pecadores, falou mentira para Deus. Porque quando nós fazemos o culto a Deus, quando nós estamos fazendo a reunião neste lugar, aleluia, nós estamos fazendo para homens, estamos fazendo para Deus. Quando nós estamos fazendo a reunião, estamos cultuando a Deus neste lugar, não fazemos para a pessoa, mas fazemos para Deus. E tudo que é falado, eita, está diante dele. Então muitas das vezes quando nós começamos a falar mentira, não estamos falando para homens, nem para pecadores, estamos falando para Deus. E é aí que vem a sentença. É aí que vem, aleluia, sabe? O bater do martelo. E é por isso que Deus é misericordioso e bondoso com muitos, por levar em consideração a nossa ignorância. Mas muitos, aleluia, estão colhendo os frutos da sua morte espiritual por falar mentira no público, na casa do Senhor. A Escritura diz que Ananias morreu no mesmo ano que Jeremias profetizou. E tudo que Ananias falou naquele ano que ele morreu caiu por terra, porque nada aconteceu do que ele falou. Quando você começa, aleluia, a induzir o povo a viver em mentira, em engano, você não peca contra o povo, você peca contra Deus. Porque cada um dará conta de si mesmo. Essa é a realidade, aleluia. Essa é a verdade da Escritura, viu? Você não tem como mentir para o homem, você mente para Deus. Quando você não diz a verdade do poder da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus.